Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Na aula de hoje eu vou demonstrar para vocês o projeto passo a passo de um gerador de pulsos com Duty Cycle ajustável. Então é um excelente instrumento para você utilizar em seu laboratório para testes de circuitos lógicos, diversos circuitos digitais e alguns circuitos analógicos. A videoaula de hoje é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, solicite já uma cotação para transformadores toroidais e indutores toroidais e outros componentes, porque já comprovamos aqui neste canal que os transformadores toroidais têm uma qualidade muito melhor. O equipamento de hoje é um instrumento que você pode construir e utilizar em seu laboratório. Então ele tem que ter uma fonte bem bacana, você concorda, né? Tem que ser estável e tem que ser de excelente qualidade. Por isso, utilize um transformador toroidal. Vamos para o computador fazer o projeto passo a passo, explicando detalhadamente aquela explicação de sempre e depois fazer o teste e a comprovação de funcionamento aqui na bancada do laboratório. Let's get started! Estamos aqui no computador com o Wizys aberto e novamente, galera, vamos desenvolver um projeto passo a passo com vocês, dando diversas alternativas para você modificá-lo da forma que quiser. Porque o intuito das nossas videoaulas não é entregar projetos prontos, mastigadinhos. Nós queremos que vocês também tenham a capacidade de projetar. Por isso vamos dar diversas soluções possíveis para o desenvolvimento desse circuito. Queremos desenvolver um gerador de pulsos. O que isso significa? Um gerador de pulsos com Duty Cycle ajustável. Eu pego aqui um pulse em nossos geradores do Proteus e vamos configurar para 5 volts, a clássica frequência de 1 kHz. E aí vamos pegar um osciloscópio, jogo esse sinal no canal 1, dou um play. Aqui está o nosso belíssimo sinal, uma onda quadrada com amplitude de 5 volts, níveis TTL. E frequência de 1 kHz, certo? O período aqui, 1 milissegundo, 1 sobre isso dá 1000, que são os 1000 Hz ou 1 kHz. Temos um Duty Cycle de 50%. O que afinal é o Duty Cycle? O Duty Cycle é o tempo em que a nossa forma de onda, o nosso sinal, permanece em nível lógico alto, só que é em proporção, portanto, em percentual. O nosso Duty Cycle aqui é de 50%, porque temos um período total de 1 milissegundo, colocando aqui o cursor, e ele permanece em nível lógico alto durante este período por 500 microsegundos ou 0,5 milissegundos. Metade do tempo, 50%. Se você observar aqui nas características do gerador do Proteus, podemos alterar a largura do pulso em percentual. E isso aqui é o Duty Cycle, que você já deve ter ouvido falar. Está em 50% por default, podemos colocar 25%. Damos um OK, damos um play. E aí está. Veja que ele permanece agora por 250 microsegundos em nível alto. Mas o período se mantém. 1 milissegundo. Quando isso ocorre, mantemos o período, entretanto modificamos o tempo em que a forma de onda está em nível lógico alto, temos uma variação de Duty Cycle e podemos chamar isso também de modulação por largura de pulso, o nosso Pulse Width Modulation, o PWM. Show, né? Aí está um conceito bem rápido da nossa querida eletrônica digital, conceito de osciladores. Você pode colocar 75%, 88%. Observe que se colocar uns 95%, ele praticamente vai ficar em nível alto sempre, mas ainda caracteriza-se como uma oscilação, pois temos esse tempinho em que ele fica em nível baixo aqui, bem pequeno, mas ainda está oscilando. Queremos projetar um circuito que possamos variar o Duty Cycle e, consequentemente, o PWM. A primeira coisa que deve ser projetada é um oscilador.
Temos aqui um bloco oscilador. E este bloco oscilador terá uma saída. Essa saída, a output, que vamos utilizar no circuito. Saída para aplicar em nossos circuitos lógicos, para alimentar as nossas cargas, enfim, a aplicação que formos utilizar. Um oscilador, assim, desta forma como está representado, ele tem uma frequência fixa, uma amplitude fixa e um duty cycle fixo. E a fase também é fixa. Queremos variar o duty cycle em nosso projeto, mas eu vou demonstrar também formas de você variar a frequência e a amplitude. Logo, a primeira pergunta que você deve fazer é: quais elementos do circuito atuam na frequência? Conhecendo os elementos do circuito que atuam na frequência, você pode alterá-los em tempo real e, consequentemente, alterar a frequência. Por outro lado, você deve também se perguntar quais elementos do circuito que atuam no duty cycle. Quais elementos do circuito que atuam na amplitude? E assim por diante. Diversas questões você pode fazer. E aí tudo vai depender da topologia utilizada. Um oscilador pode ser facilmente empregado com um 555 em sua configuração astável, mas dessa vez vamos dar um descanso para o clássico componente, vamos utilizar outro recurso. Você também pode utilizar um circuito com inversores, apenas isso. Para quem não sabe, se você criar uma rede de retardo com inversores e interligá-los, inversores ímpares, e aí fazer uma malha de realimentação aqui, simplesmente puxar um fio do último para o primeiro, esse sistema vai ser um sistema oscilatório, porque temos variações na vida real que vão induzir a uma oscilação. E podemos ter níveis TTL bem definidos aqui na saída. Até aconselho você, se tem circuitos inversores aí em sua casa, monte isso aqui em protoboard e veja o que acontece. Outro sistema clássico é através das nossas portas TTL, utilizando portas NAND. Podemos ligar assim, como inversores. Entretanto, adicionar entre uma e outra um circuito RC. Resistor, capacitor, capacitor. Podemos ligar dessa forma, capacitor aqui, resistor aqui, tum, tum, conectado, e o ground aqui. GND, vamos pegar e copiar este bloco. Um circuito TTL convencional com 4 portas NAND, você implementa desta forma. Nossa clássica malha de realimentação. E esse sistema também vai oscilar. Teremos aqui neste ponto aqui, que representa a nossa saída, uma forma de onda retangular, cuja frequência vai depender de C e de R. Teremos o comportamento anômalo desta porta lógica aqui, que vai se comportar como um inversor, amplificador e integrador. Já analisamos este circuito, inclusive, em uma videoaula, muito interessante, por sinal. Recomendo para quem curte aí eletrônica digital. Mas não será o caso de hoje. Vamos utilizar um sistema um pouco melhor, que é com uma porta Schmitt Trigger. Já vou pegar direto o componente aqui, o 4093. É um CMOS, portanto podemos alimentá-lo com tensões diferentes de 5 volts. Ligamos como inversor. Ligamos um capacitor aqui, um resistor aqui, a saída vem aqui, e as duas entradas que estão interligadas vão para este ponto aqui, e o capacitor vai para o terra. Esse oscilador também já ensinamos aqui no canal em um oscilador CMOS. Qual a moral deste oscilador? Uma porta NAND Schmitt Trigger, ela restaura muito fácil sinais analógicos.
E a carga e a descarga deste capacitor aqui é um sinal analógico. Ligando o circuito, o capacitor está descarregado. Nesse instante, temos 0 neste nó aqui. Se temos 0 neste nó aqui, temos 0 na entrada. Se temos 0 na entrada, como a NAND está com as duas entradas curto-circuitadas, teremos 1 na saída, pois ela trabalha como um circuito inversor. Faça a tabela verdade da NAND, considerando as portas em curto, e descubra magicamente o inversor. E temos 1 no pino 3 aqui na saída. E esse nível lógico alto vai carregar o capacitor pelo R1. Enquanto o capacitor está carregando, temos nível lógico alto na saída. Passando nossas tensões de limiar aqui, teremos nível lógico alto na entrada. Nível lógico alto na entrada, isso aqui é um inversor, a saída vai a 0. A saída indo a 0, o capacitor que está carregado vai se descarregar por R1. E o ciclo se repete. Lindamente, temos aqui um oscilador muito simples, utilizando esta porta lógica, com um duty cycle de 50%. Mas eu quero projetar um gerador de pulsos com um duty cycle variado. Vamos modificar esta topologia. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o tempo de carga e o tempo de descarga. Simples assim, galera. Modificando isso, temos a modificação do duty cycle, pois quando está em nível lógico alto aqui, o capacitor está se carregando por R1, e depois ele se descarrega pelo mesmo R1. Portanto, temos que modificar a carga e a descarga, o tempo de carga e descarga. De forma muito simples, com um componente bem conhecido. Já vamos pegar direto aqui um N4148, que é um diodo de sinal. Ligando assim, o capacitor apenas se carrega. Espero que todos estejam concordando, pois o diodo vai conduzir do catodo, aliás, do anodo para o catodo. Só temos este caminho aqui para a corrente. Mas se eu adicionar mais uma malha no sistema, colocando o diodo assim e o resistor assim, o capacitor vai se carregar por R1 e vai se descarregar por R2. Show, né? Só que como os dois resistores têm o mesmo valor, neste caso aqui, continuamos com o duty cycle em 50%. Agora eu quero modificar o tempo de carga. O tempo de carga é diretamente proporcional a R1. Se eu modificar R1, colocar 5K, ele vai se carregar mais rápido. E se ele se carregar mais rápido, eu terei o quê? Um duty cycle menor. Quanto menor o resistor, menor o tempo de carga do capacitor. Quanto menor R1 nesta aplicação aqui. Só que com isso, temos outro problema. Eu não posso simplesmente colocar um potenciômetro aqui no lugar de R1 e beleza. Pois eu vou estar atuando também na frequência do sistema. E eu quero alterar, modificar apenas o duty cycle. Por isso eu preciso atuar nos dois de forma concomitante. À medida que eu aumento um, eu diminuo o outro. De forma concomitante e inversa. Resolvemos isso com um sistema muito simples. Vamos colocar um potenciômetro no lugar dos dois resistores. E você já deve ter enxergado o potenciômetro aqui nesse sistema. Valores iguais, 10K e 10K, por exemplo. Isso aqui está fazendo a representação de um potenciômetro de 20K. Quando eu girar o eixo de um potenciômetro de 20K para o lado de R1, aqui na representação, R1 vai ter 5K, ele se carrega mais rápido, só que R2 vai ter 15K. Vai se descarregar de forma bem mais lenta, mas a proporção é mantida. Com isso eu mantenho a frequência e atuo apenas no duty cycle. Por outro lado, se eu colocar aqui 19K, R2 vai representar 1K. Sempre vamos manter a proporção de 20K.
Na prática, vamos utilizar um potenciômetro de 100 kΩ. Então, imagine que você está com 80K para um lado, R2 vai ter 20K. Duty Cycle de 80%. Bem fácil de enxergar agora, né? Se eu colocar 50K para R1, tem que manter a relação de 100K, pois é um potenciômetro. Então, temos aqui 50%. Se eu posicionar o eixo de modo a ter 20K em R1, eu terei 80 em R2, portanto, 20% de Duty. Show! Então, vamos pegar um potenciômetro. Ligar aqui. Os terminais da extremidade vão para os diodos e o terminal central vai para a saída. Agora eu tenho exatamente o sistema proposto. Show, né, galera? Olha só. E isso aqui já é um oscilador. Eu vou pegar aqui e colocar 10 nano, que aí deve dar uma frequência de aproximadamente 2.5 kHz, 3 kHz. E já ensinamos a calcular esta frequência naquela videoaula do oscilador CMOS. E eu mexo aqui no meu potenciômetro e ele regula aqui, para este lado é o valor de R1 e para este lado é o valor de R2. Aqui está a minha saída, só que, como o 4093 tem mais 3 portas NAND, eu posso dar um ganho de corrente ainda neste circuito, pois podemos ter cargas mais pesadas para serem alimentadas. É interessante ter um amplificador de corrente. E adivinhe, o 4093 implementa um amplificador de corrente ou um buffer de forma muito simples. 3 portas NAND restantes, Schmitt Trigger. Eu interligo aqui 3 entradas e jogo em VDD. Com isso eu tenho a tensão da minha fonte nas entradas aqui. Interligo as 3 saídas e aqui as outras entradas vão para a saída do oscilador. E aí está o nosso amplificador de corrente rapidinho montado aqui, e aqui está a saída do sistema. Lógico que aqui o sinal será invertido, mas não tem problema. A origem da oscilação não é relevante nesta aplicação aqui. E eu posso alimentar até uns 18 volts esse circuito aqui e posso implementar um ajuste de amplitude com um potenciômetro. Conecto um potenciômetro aqui na saída. Vamos colocar 100K. E aqui está o oscilador, gerador de pulsos com Duty Cycle ajustável e amplitude ajustável. Eu posso ainda melhorar esse sistema adicionando um buffer com um amplificador operacional, 741. E aí isso já são ideias a mais para você implementar. Você liga com a seguinte topologia, assim, conecta o 4 no ground, o 7 no mesmo VDD, e joga essa saída aqui na entrada não inversora, e a saída passa a ser aqui no pino 6. Só que essa topologia deve prevenir a tensão máxima na entrada, que o operacional só pode excursionar tensões ligeiramente inferiores à sua tensão de alimentação. Portanto, o ideal é que ele esteja alimentado com uma fonte maior. Ou seja, se você quiser um gerador de 5 volts, pelo menos uns 8 volts deve estar aqui. Gerador de 10 volts, uns 13 volts. Gerador de 15 volts, 18 volts. Certo? Se você alimentar com fonte simétrica, ainda pode implementar um ajuste de offset. Também é uma alternativa que estou deixando aí para você.
mas o sistema que vamos montar na prática é esse que você está vendo aqui, que já serve para muitas aplicações. E é claro, terá o capacitor de 100 nano poliéster para desacoplamento. Este vai entre os terminais de alimentação do 4093. Vamos testar esse sistema na bancada então. Está aí o nosso gerador de pulsos, rapidinho, projetado em tempo real aqui com vocês. Acho que já vale aquele like, né? Mas vamos para a bancada verificar estas formas de onda. Está aí o nosso circuito com o 4093 CMOS, o oscilador com o Duty Cycle ajustável. Você pode atuar no potenciômetro, aqui está o potenciômetro, os dois diodos de sinal, um N4148 e o capacitor de 10 nano. O que eu esqueci de mencionar na parte teórica é que você pode adicionar resistores em série com os diodos para alterar a frequência de oscilação, ou um potenciômetro duplo, assim você atua facilmente na frequência em tempo real, e aí você tem um gerador de pulsos ainda mais sofisticado. Outra coisa que você pode adicionar são mais capacitores. Coloque, por exemplo, 1 nano, 10 nano, 100 nano, 1 micro, 2 micro, 10 micro e chaves do tipo Deep Switch, e aí você troca o capacitor, ou mesmo uma chave rotativa. Veja que com isso você pode criar um instrumento bem interessante para análise de circuitos lógicos aí em sua bancada. 4093, conforme o diagrama, o capacitor de desacoplamento. Vamos tirar o capacitor de desacoplamento. Veja só o que surgiu na forma de onda sem o capacitor de desacoplamento. Olha o spike, o efeito spike se manifestando aqui. Estou dando um zoom. Veja a trepidação da troca de nível lógico. Estamos em nível lógico baixo, e aí o CMOS, característica da família, vai para nível lógico alto e tum! Aí oscila, dá uma oscilação aqui que é uma interferência terrível, que é impossível de eliminar totalmente, que é o efeito spike. O que ajuda é a nossa sacada aqui de utilizar o capacitor de desacoplamento. Vamos conectar novamente. Sempre conectamos o mais próximo dos terminais de alimentação, então aqui no pino 14 e aqui no pino 7. E o nosso sinal melhora um pouco, mas vejam que não conseguimos eliminar totalmente o efeito spike. Estamos com um Duty Cycle de aproximadamente 50%, agora 51%. O ajuste de amplitude é neste potenciômetro de saída. Se você quiser alimentar cargas mais pesadas, de menor impedância, utilize um amplificador operacional como buffer para casar a impedância, como mencionado na parte teórica. E agora vamos mudar o Duty Cycle. Eu movimento o potenciômetro, eu diminuo o Duty Cycle, ele pode chegar a 0. Movimento para o outro lado, eu aumento o Duty Cycle, até chegar a 1. Note que esse sistema não é perfeito, pois estamos modificando um pouquinho a frequência. Se você for ler a frequência em cada ponto do Duty Cycle, verá uma pequena modificação de frequência, mas ela se mantém praticamente estabilizada com o sistema proposto. Então você já pode utilizar em diversas aplicações aí em seu laboratório. Estamos alimentando com 12 volts da fonte de bancada. Você pode alimentar este circuito até uns 18 volts, que é o limite dos circuitos integrados CMOS. Podemos alimentar com 3,3, também é uma tensão interessante para se trabalhar. Beleza, mais um projeto que permite diversas alterações. Faça aí suas alterações, dê suas sugestões aí nos comentários para implementar ainda mais este circuito. Essa foi mais uma videoaula de engenharia eletrônica. Clique em gostei, deixe o seu like que é muito importante para nós. Se você é novo aqui no canal, clique em se inscrever. Você acompanha todos os projetos, tutoriais,
cursos gratuitos. Aqui tem vídeo aula todo dia sem falta. E comente aqui embaixo o que achou deste projeto, porque isso aqui é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência de sempre, curta a nossa fanpage no Facebook e nos siga em todas as redes sociais. E deixe aquele Save Our Souls de sempre, que o mais breve possível vamos responder. Aquele abraço e até a próxima!